Na descrição do fruto do Espírito de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, nós vemos a Bíblia nos informando que o fruto do Espírito é domínio próprio, ou seja, é dominar a si mesmo. E se nós podemos pegar um texto bíblico que vai nos exemplificar isso, é um ensino que o apóstolo Paulo transmite lá em 1 Coríntios capítulo 9, nos versos 23 a 27. E ele diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o que é que a Bíblia está fazendo aqui? Comparando a nossa vida cristã, a nossa carreira cristã, com um atleta. E ele diz aqui: o atleta em tudo se domina. Em outra versão, ele diz: de tudo se abstém, ou seja, ele tira fora aquilo que não convém e foca a sua vida apenas naquilo que importa para aquela corrida. Ou seja, está falando de esforço, está falando de abrir mão, está falando de dedicação. Então, um atleta, por exemplo, um atleta comum, ele não pode dormir demais, dormir fora de hora, comer demais, comer muito doce, tudo tem que ser regrado. Então ele precisa fazer uma dieta adequada se ele quiser de fato alcançar o prêmio. E isso implica em disciplina de treinos de forma exaustiva. Então por isso ele está dizendo aqui: esmurro a minha carne e subjugo a minha carne. Eu reduzo a minha carne à posição de minha escrava, de minha serva. Isso é domínio próprio. Isso se chama dominar a si mesmo. Quando os meus impulsos, meus desejos, aquilo que sai fora da vontade de Deus, eu subjugo, e aquilo é que vai me servir, e não eu ficar dependente daquelas coisas. Aquilo estará debaixo do meu controle e não controlando a minha vida. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versos 1 e 2, diz que devemos nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que nos assedia. E aí então correr a carreira que está proposta. Jesus, ele correu a carreira que estava proposta pelo Pai. Por isso ele diz em certo momento: o Filho não faz nada que não veja o Pai fazer. E o resultado disso, ele está assentado à destra da majestade nas alturas. Ele recebeu o prêmio de uma carreira vitoriosa, porque ele concentrou a sua vida naquilo que era o propósito. Deixou de lado aquilo que não agradava a Deus para fazer apenas aquilo que agradava o coração do Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, os versos 4 e 5, ele diz que nenhum soldado que está em serviço se embaraça nos negócios dessa vida, porque o seu desejo é agradar aquele que o alistou, aquele que o convocou para a guerra. Em outras palavras, se nós queremos de fato ter uma vida cheia do Espírito, precisamos permitir que essa faceta do fruto do Espírito se manifeste em nós. Domínio próprio, o domínio dos nossos impulsos, domínio da nossa carne, dos nossos desejos pessoais, para que apenas a vontade de Deus possa prevalecer. Isso é a ação da graça em nós. Graça não é autorização de Deus para fazermos coisas erradas, porque no final dá tudo certo. Graça é Deus nos habilitando, é Deus nos capacitando para obedecermos e fazermos aquilo que o agrada. Quando Caim estava com o coração pesado contra o seu irmão Abel, Deus disse para ele: o pecado está à sua porta, compete a você dominar. Não permita que o pecado te domine. Isso se chama domínio próprio.
Deus já falava isso lá em Gênesis capítulo 4 e continua falando até hoje. O resultado de sermos cheios de Deus é que temos o domínio sobre o pecado e a nossa carne não nos domina, porque o fruto do Espírito é domínio próprio.